Assim como nas listas, né, nós utilizávamos ali o colchete para recuperar um item dentro da lista, né, usando tanto indexação positiva quanto negativa, no array nós vamos usar a mesma coisa, o índice também parte de zero. A diferença é que aí o nosso índice pode ser em duas dimensões, né? Ok? Porque no caso de uma lista nós só temos uma única dimensão, tá? Então aqui, para eu recuperar um item dentro de um array, você pode simplesmente chamá-lo pela posição dele, dessa forma aqui, como nós fazíamos nas listas, tá? Se eu quero o primeiro elemento, se eu quero o segundo elemento. Eu posso também acessar usando indexação negativa, se eu pegar aqui o -1, né? Ele vai pegar o último elemento, se eu pegar o -2, o penúltimo elemento, tá? E assim por diante, igual vocês fizeram na lista, tá ok? Então, vocês poderão utilizar essa facilidade. Quando nós estamos trabalhando com matrizes, ok? Nós precisamos, então, informar as duas dimensões, porque ele tem duas, eu tenho que dizer qual a posição na primeira e qual a posição na segunda. E se eu tiver 3 dimensões, você vai ter que passar 3 parâmetros para localizar. Qual a dimensão na primeira, na segunda e na terceira, para você localizar o elemento desejado. Então, quando eu estou usando uma matriz, a diferença é que, ao invés de passar apenas um número, tá? Eu vou ter que passar sempre 2 números separados aqui, né? Ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu quero pegar o terceiro elemento da segunda dimensão, ok? Então, eu preciso pegar essa segunda aqui dimensão e dentro dela eu preciso pegar o terceiro elemento. Então, essa dimensão aqui é a 0 e essa aqui é a 1. E dentro dessa aqui, esse cara é o elemento 0, elemento 1, elemento 2. Então, quando eu chamo meu array, passando 1 como a primeira, a segunda linha, tá? Porque essa é a linha 0, aqui é a linha 1. E 2, ele vai entrar dentro dessa lista e trazer para mim o elemento aqui dentro. Então, se eu quero fazer uma navegação em matriz, ela funciona dessa forma aqui. Aqui, eu quero pegar o segundo elemento da primeira dimensão, né? Então, a dimensão, a primeira aqui é a dimensão, dentro dessa matriz, é a dimensão 0, e o elemento 2 dela é esse aqui, o elemento 1, né? 0, 1. Então, para pegar o segundo elemento da primeira dimensão, eu teria que chamar usando esse indexador composto. Se eu estiver falando uma matriz 3D, né? Eu tenho aqui, né? Uma matriz que dentro dela tem essa matriz, e dentro dessa matriz eu tenho outros arrays, né? Ou seja, eu tenho esse nível de array dentro desse que está dentro desse. Então, essa primeira... Vou até fazer uma indentaçãozinha aqui, só para a gente entender. Então, nesse caso aqui, ó, esse cara aqui, né? Esse primeiro é no nível 1, 0. Esse aqui é o item 1, ok? Dentro dele, né, nós temos esse aqui que é o 0, esse aqui que é o 1, e dentro dele nós temos 0, 1, 2. Ok? Então, se eu chamar, por exemplo, aqui, ó, meu array 0, 1, 2... Então, eu estou pegando dentro dessa estrutura essa primeira matriz, 0. Dentro dela, eu estou pegando a linha 1, que é a segunda linha. E dentro dela, eu estou pegando o elemento 2, que é o terceiro elemento. Então, ele vai me retornar 60. Já aqui, ó, nesse indexador 100, significa que nessa estrutura ele está pegando a segunda matriz, que é essa aqui, né? Ok? Esse primeiro 0, que isso aqui é... Perdão. 100 que eu estou falando, 100. Então, é isso aqui que é a primeira matriz dentro, né? 0, essa aqui é a matriz 1. Dentro da 1, a linha 0, que é essa linha aqui. E dentro da linha 0, o elemento 1, que é esse elemento aqui, 80. Tá? Essa é a lógica. E aqui, ó, 001 significa que eu vou pegar, né? Primeira matriz na primeira dimensão, primeira linha dessa segunda dimensão e segundo elemento, tá? Para recuperar, porque ele é o número 1, indexador 1 dessa terceira dimensão, tá bom? Então, aqui observa que ele trouxe o 60, na outra, né, o 70, e assim, né, essa trouxe o 20. A indexação negativa é a mesma lógica, tá? Ela vale para todos os níveis, tá? E ela pode ser combinada. Você pode usar positiva numa e negativa na outra. Nesse caso aqui, eu estou pedindo para ele imprimir, né? O array -1, -1, -1. O que ele vai pegar?
o último elemento da última linha da última matriz, não é? Porque ele vai fazer essa lógica. E você pode combinar, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, e dar o mesmo resultado, colocar 2, por exemplo, tá? Porque nela, como ela só tem 3, menos 1 é o mesmo que eu colocar 2 aqui, tá? É o último elemento, tá? Então, nesse caso, ao executar essa linha, vocês veem, ele pegou o 120 nesse primeiro, porque ele é o último, ele é o último elemento da última linha, da última, ou seja, o último elemento do último array que está na última, né, dimensão. Então, e se eu pegar menos 2, menos 2, menos 2, né, então ele vai, vamos lá, menos 2, ele pega essa aqui, né, menos 2, ele vai pegar essa linha aqui, né? E menos 2, ele vai pegar esse número aqui. Assim como a gente, ao fazer isso aqui, estamos trazendo elemento e ao não trazer nada, traz a lista inteira, a gente aprendeu que nós podemos fazer um recorte, né? Pegar apenas uma parte da lista, pegando aquela posição da indexação e dividindo ela com 2 pontos, ok? Então, nesse exemplo aqui, olha, nós podemos pegar um array e, ao invés de eu trazer apenas o elemento 1, eu quero passar um intervalo. Eu quero que ele me traga uma sequência deles. Nesse caso aqui, eu estou pegando do elemento 1 até, né, o quarto elemento, porque esse último aqui não entra na contagem, né? Eu entro até o quarto elemento. Então, eu estaria pegando esse elemento 1, o 2, o segundo, o terceiro e o quarto elemento, né? Então, ele pegou, não trouxe o quinto elemento, né? 1, 2, 3, 4, 5 elementos, tá? Aliás, 0, 1, 2, 3, 4, 5, em termos de índice, né? Mas lembrando que ele só vai até o anterior a esse aqui. Então, ele pegou o 1, o 2, o 3 e o quarto, né? O índice 1, 2, 3 e 4, ok? E ele vai me trazer isso como resultado. Ele não trouxe 1, mas trouxe um recorte da minha lista. Você pode fazer dessa forma, dizendo que você quer informar um ponto de partida, mas pode pegar todos os elementos da lista até o final. Então, nesse caso aqui, ele vai pegar, né, 0, 1, 2, 3, é esse elemento, e todos os outros após ele, né? Essa é a lógica da indexação negativa também nos arrays, tá? Ou você pode informar o final sem informar o início. Significa que ele vai pegar todos antes daquele. Então, aqui eu coloquei 4, ele vai pegar o 0, 1, 2 e 3, né? 0, 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. E ele não trouxe o quarto, né? Porque sempre ele não usa, esse cara ele nunca traz. Ok? E se você tiver fazendo indexação, você pode também fazer aquela negativa, né? Eu quero que ele pegue do menos 5, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até o menos 2. Então, se esse cara aqui é o menos 2, nós sabemos que esse último nunca entra, né? Então, ele vai trazer esse intervalo aqui para mim. Okay? Então, trouxe 60, 70 e 80. Não trouxe o 90 porque ele é o próprio menos 2 que nunca vem, tá? A mesma coisa, você pode colocar um negativa como início e não colocar o final, ele vai até o final da lista, tá? Do array. Okay? Caso você queira pegar os elementos do array, mas saltando, eu quero pegar elementos alternados. Eu quero pegar o elemento 1, o 3, o 5, o 7, né? Você pode informar esse terceiro parâmetro aqui, na hora que você vai fazer indexação, ele vai fazer isso para você. Ele vai pegar um elemento e vai saltar vários outros. Isso aqui é muito bom para quando você faz a amostragem sistemática, tá? É um tipo de amostragem estatística onde você pega a sua lista de elementos, escolhe um número aleatório só para começar, e uma posição aleatória, e depois você vai pegar 10, a cada 10 elementos, a cada 10 posições você escolhe o elemento que cair, e aí você acaba formando uma amostra que na estatística se chama amostra sistemática, tá? Esse cara aqui, ele te permite fazer esse recorte, tá? Então, nesse caso, eu quero do 0 ao 9,
mas saltando de 3 em 3. Então, observa que ele não vai trazer todos os elementos. Ele trouxe o 10, saltou esse e esse, né? Trouxe o 40, saltou esse e esse, trouxe o 70, né? A cada 3, ele traz o elemento. Tá bom? Beleza. Aqui, você pode fazer aquela indexação de eu quero que comece no 2, vá até o final e pegue de 2 em 2, tá vendo? Se eu não informar, é porque ele vai seguir. Então, lembra, esse aqui é onde começa, onde termina, e aqui é o salto, tá? Então, eu estou pedindo para ele pegar do primeiro, do 2, né? 0, 1, 2, e pegue de 2 em 2 até o final. Então, esse aqui é o 0, 1, 2, ele pegou o 30, aí pegou, saltou o 50, o 70, o 90, tá ok? Nesse caso aqui, eu não preenchi o início, né? Eu peguei para ele, pega do 0 até o quarto, de 2 em 2. Tá? Então, ele pegou 10, saltou para o 30, como já chegou aqui, ele já não processa mais. Ok? Para retornar, né, todos os elementos de uma matriz, né? Então, você pode informar dessa maneira, né? Apenas sem informar início e fim, ele vai trazer todos os elementos, ok? Então, todas essas formas aqui, você pode trazer todos os elementos da sua matriz, ok? Aqui, quando eu passo esse step, né? Ok? Aqui eu pedi para trazer todos um a um. Aqui eu deixei vazio, o step para o padrão é 1. Aqui eu nem formei o step, o padrão é 1. Aqui eu coloquei, traga todos os elementos 2 a 2, todos os elementos 3 a 3, ou todos os elementos de 4 a 4, né? Saltando 4. E aí ele faz a lista para mim dessa maneira. Ok? Início está nessa parte, o fim está aqui no meio, esse aqui é o step. Tá? Início, fim e o step. Então, tem 3 parâmetros aqui. Tá claro? Tá sim. Agora, quando nós temos uma matriz, né, desse tipo aqui, às vezes nós queremos um pedaço dela, uma parte dela. Então, quando eu estou trabalhando, até agora nós fizemos busca em matrizes, em arrays unidimensionais. Mas quando eu tenho uma de 2 dimensões, e é o que a gente vai trabalhar muito, esse tipo de indexação aqui nós vamos usar bastante, tá? Então, nesse primeiro caso, nós estamos pedindo para ele trazer a linha 0, tá? Mas quando ele for dentro da linha, ele traga as posições de 1 a 5, ok? Então, nesse caso, eu pedi, traga a linha 0, mas traga para mim, dessa linha, as posições de 1 a 5, ok? Por isso que ele trouxe o 20, 30, 40 e 50, tá? Aqui, eu posso fazer a mesma coisa, né? Array, eu quero... Lembra que aqui a vírgula é o separador, né? Da dimensão, né? Então, aqui eu estou pedindo para ele trazer a matriz 1, a linha 1, a partir do elemento 0 ao elemento 4. Então, ele pegou a segunda linha do elemento 0, 0, 1, 2, 3, 4, ele só vai trazer até aqui. Então, aqui, ó, eu quero o 1 e 0 a 4. Aqui eu quero 2. Eu quero a linha, né? Número 2, 0, 1, 2. E eu quero apenas o elemento menos 3, né? Eu quero do menos 3 até o final, certo? Do menos 3 até o final. Então, ele vai pegar 1, 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, 180 a 1100, tá? Assim por diante. Ok? E aqui, eu quero essa aqui, a menos 1, e a outra do menos 3 ao final. Tá? Então, aqui eu tenho menos 1, que é a última, eu pego do menos 3 até o final. Tá ok?
Aqui, quando eu quiser agora fazer navegação, recortando ela numa direção, seja em linha, seja em colunas, né? Nesses casos aqui, eu informei qual a linha que eu quero e indexei aqui, usando início e fim, os valores dentro daquela linha específica, né? Ok? Agora, imagina que eu queira recortar a matriz nesse sentido aqui, ó. Eu quero trazer essa lista de valores aqui, ó, tá? Ou essa lista de valores da segunda coluna, ou a lista de valores de todas as linhas, mas da terceira coluna. É isso que a gente vai usar muito para quebrar um data frame ou um grande array e fazer o processamento por colunas, né? Ok? Então, esse aqui é um tipo de corte. Ah, eu quero cortar nessa linha, eu quero cortar, ou nessa coluna, ou nessa coluna, ou nessa coluna, e trazer todos esses elementos numa pancada só. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu estou pedindo para ele trazer todas as linhas, não interessa quais, mas eu estou colocando um 1 aqui, para ele trazer apenas a coluna 1. Tá? Então, observa que ele trouxe 20, 70, 170 e 270. O que que é? Ele percorreu todas as linhas e pegou a coluna 1, tá vendo? 20, 70, 170, 270. Aqui, olha só, quando eu faço esse modelo aqui, eu naveguei peguei a primeira coluna, se eu quisesse, né, a segunda coluna, poderia passar aqui, não, na verdade, a terceira coluna aqui, né, ele vai me trazer novamente todos os elementos, 30, 80, 180, 280, tá? E você pode também não só trazer uma, mas eu quero fazer uma submatriz, ou seja, recortar isso aqui trazendo essas duas, vou colocar aqui essas duas primeiras aqui, ó, numa outra matriz de resposta. Eu quero que ele percorra todas as linhas e recorte essa matriz bem aqui nessa aqui, trazendo para mim uma matriz que tenha todas as 4 linhas, mas só com essas duas primeiras colunas. Então, nesse caso aqui, eu posso informar dessa forma, né? Eu quero que traga todas as linhas, mas traga os elementos de 0 a 2. Ele vai pegar 0, índice 0 e 1. Ele vai pegar linha 0, ou coluna 0, coluna 1. Ok? Esse recorte pode ser também em linhas, tá? Não quero trazer todas as linhas. Eu quero trazer uma matriz que são só, digamos, esses 2 elementos aqui e esses 2 aqui. Então, você pode colocar para ele pegar nesse primeiro nível, né? Ele pegar da posição 1 a 3, porque ele vai trazer esses 2, e colunas de 0 a 3, né? 0 a 2, que aí ele vai trazer essas duas aqui, tá? Aqui ele trouxe o 60, o 70, o 160 e o 170, tá? Ele trouxe só esse pedacinho aqui da minha matriz. Ok? E assim, você pode fazer o mesmo usando indexação negativa, tá? Então, eu pedi aqui que ele trouxesse, né, os elementos da coluna -3, né, da antepenúltima coluna, e trouxesse a última, da última... Como é que é? É isso mesmo, -3. -3, eu estou colocando aqui 2 pontos espaço, então eu estou pedindo para ele partir da -3, né? Então, -1, -2, -3, ele vai pegar tudo isso aqui, todas essas linhas para frente, e dentro dessas linhas para frente é para ele pegar, né, a partir da coluna -2, a antepenúltima coluna. Então, ele vai pegar -1, -2, ele vai trazer, então, esses valores, né? 90, 100, 190, 110, 290, 2100.